Gente, estou hoje aqui para falar de um queridinho do meu coração. Um queridinho do meu coração que habita o meu universo desde os primórdios de 2002, quando eu comecei a lidar com tarô. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar do Manual do Tarô do Age Banzaf, desta reedição aqui da editora Pensamento. E que eu não sei como, talvez eles tenham algum tarólogo por lá, tá? Eles deviam saber que a minha primeira edição tá nesse estado aqui, tudo estrupiadinho. Vamos falar sobre isso? Vamos? Então, bem-vindos aqui, quem tá chegando agora, aqui é o Tarô Descomplicado. Meu nome é Elisa Golbo, especialista em tarô, e eu tô aqui para falar com vocês sobre essa reedição do livro do Age Banzaf. Age Banzaf é um autor alemão, um tarólogo alemão, que morreu em 2009, mas antes dele se partir, dele dizer adeus, ele deixou umas preciosidades pra gente aqui. Para quem pergunta, tem bastante pessoas que perguntam quais são os livros que eu recomendo durante o meu curso. E um livro que eu recomendo durante o meu curso, aliás, eu recomendo vários livros no meu curso, vários autores importantes, tá? E eu digo, não estudem pela internet, não estudem por blog, estudem por livros. Autores consistentes que escreveram livros, que deixaram seu conteúdo para serem discutidos por aí. Então, um dos livros que eu costumo indicar, aliás, do Ágil são vários, tá? É esse aqui, o Manual do Tarô. Meu livrinho sofrido. Foi um dos primeiros que eu comprei. Comprei em 2002 em sebo. Era muito difícil comprar livro de uma coisa tão especializada e tão pouco nutrida de conteúdo para comprar. E aí, mais de um mês atrás, eu sei, eu tô em débito, porque olha a voz, eu tive uma turbulência agora no meio do ano na minha vida, bem grande, então eu não tive tempo de fazer um vídeo contando desse livro. E eu não queria fazer também um livro assim, um vídeo também muito assim, qualquer coisa. Mas antes de tudo eu quero dizer muito obrigada para a editora Pensamento, porque eu ganhei isso de presente. E eu acho que eles pensaram que eles estavam dando apenas um livro para alguém. Não, eles estão resetando o meu amor. Entendeu? Eles trouxeram um quentinho pro meu coração, porque eu gosto muito de Age Banzaf. Eles estão fazendo edição de vários outros livros, não sei se todos, mas aqui, antes da gente começar a conversar sobre esse aqui, eu já vou deixar eu tenho esse aqui é do Ajo, esse é do Ajo, eu tenho de astrologia do Ajo, eu tenho vários do Ajo, mas antes de seguir, eu vou contar para vocês que esse aqui também é um que tá sofrido, tá? Também tá sofrido, olha a situação do livro, ó, tá? Não tem capa, gente, não tem capa, e ele já começa na página 15, é o guia completo do tarô. Esse tô querendo aqui no meu quentinho do meu coração. Lembrem, mudei de casa, meu endereço é outro. Hoje eu tô peduncha. Mas enfim, mandaram esse aqui pra mim, porque está em lançamento, e eu digo, comprem porque eu uso muito no curso, comprem porque aqui tem um conteúdo consistente, a gente já vai ver melhor como é que é. Comprem porque pensem que uma professora sofreu com essa situação aqui, e mesmo assim a gente consegue tirar um bom conteúdo ali, porque o conteúdo é importante, o conteúdo é bom. E desta vez, o livro vem do jeitinho que a tia aqui gosta. Qual é o jeitinho? A diagramação espetacular, qualidade da pensamento, assim, ó, maravilhosa. Eu não sei como é que é o nome que se fala, mas aqui o nome dele tá é um relevo brilhante. Aqui a capa, olha isso que eu não sei, apareceu, eu tô vendo que aparece. A carta do mago tá brilhante,
A capa, o conteúdo por dentro é aquele papel pólen, que é aquele amarelinho mais suave, mais deliciosinho, que deixa a vista menos cansada de ler. As letras, a diagramação está impecável, um produto de primeira qualidade em termos de gráfica e edição, tá? Agora vamos ver sobre o conteúdo. Só quero deixar bem claro que o conteúdo é igual o que tem aqui, tá? É igual. No entanto, eu vou virar a câmera aqui, tá? Para mostrar para vocês. No entanto, eu agora vou usar só isso. Isso aqui, esse tipo de coisa aqui, tá? A gente guarda por relíquia, tá? Mas é esse aqui que eu vou usar, que eu estou usando para trabalhar em aula, tá? Eu vou comparar com vocês o conteúdo daquele com o conteúdo desse, mas antes de tudo vamos ver o seguinte. Esse aqui, a minha edição eu comprei em 2002, eu comprei em 2002 em selo. A edição é de 1986, tá? Esse aqui é uma reedição de 2023. Então, a gente tá com um supra-sumo, assim, sabe quando aquele filme antigo ganha, eles colorem? Então, é por aí. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês o conteúdo, ok? Vamos lá. Aqui. Sempre tem carta aqui. Origem, significados ocultos, introdução e os 12 métodos de tiragem. Ajo Banzaf, editora Pensamento. Ele é maiorzinho que esse, tá? Ele é maiorzinho que esse. Deixa eu ver se eu acho uma régua para medir. Não tem régua aqui. Tem. A tia faz ao vivo, ela não mede antes. Aqui, ó. Esse aqui é 19 por 12,5 e esse aqui é 16 por 23, porque esse aqui é o padrão, é o mesmo tamanho do meu livro, tá? O mesmo tamanho do meu livro. Ok? Então vamos lá. Aqui, tradução de Zilda Silva, que eu não vou saber falar esse nome em hipótese alguma. As informações técnicas e como que ele é distribuído, de que forma que fica distribuído esse livro aqui. Introdução, os arcanos maiores, instrução de uso, estrutura dos arcanos maiores, apresentação dos 22, o alfabeto hebraico. Então, veja bem, a apresentação dos 22 na página 27, daí vai até 183, apresentação do alfabeto hebraico, o método Crowley, para ter o resultado das cartas pessoais. Todo mundo sabe que eu não uso cartas pessoais, mas para quem gosta desse tipo de informação, tá aqui. Eu já vou virar todo o arcano maior para vocês verem como é que é. Os arcanos menores, base de interpretação das cartas da corte, instrução de uso da corte, os 4 elementos, os aspectos dos naipes, da psique feminina e masculina. Lembrando que esse assunto aqui, psique masculina e feminina, a gente tem que pensar sobre yin, yang, passivo e ativo. E não masculina e feminina gênero, tá? Porque nós precisamos nos atualizar. Então, a gente tem alguns conteúdos, a gente respeita, usa, mas a gente tem que puxar para o nosso tempo de 2023. Então, não é masculino e feminino gênero, tá? Cartas por números, cada elemento, cada um dos arcanos menores. Métodos de tiragem, aí eles vão apresentar 12 métodos de tiragem. Indicação para o usuário, pesquisa da quintessência e interpretação. Quintessência é uma coisa que eu costumo usar. Os 3 caminhos, eu uso outro caminho de outro autor brasileiro. Mas saber dos 3 caminhos que ele apresenta aqui é muito bom. Os 12 métodos práticos, exemplos de interpretação, créditos e bibliografia. E créditos e bibliografia é um assunto muitíssimo importante em tempos de plágio, né? Em tempos de cooptação de conteúdo dos outros. Então, aqui ele vai colocar
da onde ele tirou todo esse conteúdo. Isso aqui é fundamental, isso aqui é importante, isso aqui é um respeito tanto ao autor de origem quanto a nós, leitores, né? Quando você entende a relevância das coisas nesse momento. E aqui ele dá um recomendável, muito recomendável, quando é para você ir lá buscar a bibliografia. Então, assim, quando os alunos perguntam que livros você lê, pega um livro de um autor, tá, e vai lá atrás. Veja qual que é a referência que ele usou, quais são a bibliografia que ele usou. Está aqui por onde você pode começar. É claro que muito desse conteúdo é alemão, porque trata-se de um autor alemão. Algumas coisas a gente vai ter traduzidas, como, por exemplo, Jung, né? O assunto, o homem e seu símbolo, por exemplo, é um assunto que está traduzindo no mundo inteiro. Outras coisas não, mas a gente lida com o que tem, né? Faz com o que dá. Então, vamos lá. Então, aqui, introdução, blá, blá. Então, vamos lá. Origem, ele vai falar sobre origem, o nome, tarô, as diferenças dos decks, isso é muito importante. Por quê? Porque esse livro aqui em específico, ele vai falar de 2 decks sempre, tá? De 2 baralhos sempre. O Waite e o Marcelli. Waite e Marcelli. Apesar de lá na frente ele falar sobre o Tote, aqui o livro ele vai trabalhar de Waite e Marcelli. E daí tem aqui a diferença dos decks, porque aqui ele só está trabalhando com o Waite e o Marcelli, tá? Definição e termos, o que é arcano, o que são os arcanos maiores, o caminho para habituar-se às cartas, interpretação das cartas invertidas. Isso aqui é uma controvérsia. Para entender um pouquinho sobre cartas invertidas, eu tenho aqui, ó, vou botar aqui um vídeo que eu fiz sobre cartas invertidas, então corram aqui para entender a minha visão sobre cartas invertidas, tá? E aqui como funcionam os arcanos maiores. Instruções de uso. Então aqui como vai funcionar todos os arcanos. Título, arquétipo, letra, número, citações de Jung, que se refere àquele arcano, imagens, símbolos do Marcelli e símbolos do Waite. Então ele faz uma separaçãozinha. Segundo plano, analogias, mensagem, qualidades, objetivos e sombra. Então aqui são como interpretar cada lado do arcano. Interpretação tradicional, positiva e negativa, que a gente não está falando de cartas invertidas, a gente está falando sobre mecanismos em jogos, síntese, experiência cotidiana, como colocar aquela informação no nosso cotidiano, lembrando que é um cotidiano de 1986, que é quando foi escrito o livro, tá? E não 2023. Então a gente tem que adaptar. História, exceto literário. Então aqui vem a estrutura, ele vai falar das estruturas da apresentação. E aí ele vai seguir sempre essa sequência para todos. E aí eu vou botar aqui do ladinho e vamos para o arcano do carro, que eu peguei aqui igualzinho, tá? Tchananana. Ó, gente, o meu livro tá ó, tá? Estupiadinho porque eu uso muito, tá? Com as páginas soltas, ó, tem página solta aqui, ó. Essa página aqui, na verdade, é lá do fundo, mas como tá sem capa aqui atrás, eu coloquei pra dentro pra não perder. Então, vamos lá. Aqui os arquétipos, a letra, o número, e aqui vai seguir a mesma sequência. Então, já deu pra ver que é a mesma coisa, ok, vou guardar, tá? Então, vamos lá. Arquétipo, a partida do herói, a letra, o número 7 sobre o número que é da carta, as imagens que tem aqui, o símbolo no Marcelli, daí então você vai estudar o Marcelli por aqui, ó. O símbolo do Waite, você vai estudar o Waite por aqui, ó, tá? As analogia, isso aqui é a puberdade, o sol triunfante da primavera. A mensagem, o jovem rei traz nova força e tem novas ideias. O tipo de qualidade, os objetivos, o lado sombra, interpretação tradicional,
Por exemplo, isso aqui é muito comum, então eu acredito que a editora não vai ficar brava se eu ler aqui, tá? Positiva, vitória, triunfo, harmonia, conclusão bem-sucedida de uma longa atividade. Aptidão, ter controle sobre a situação. O caminho reto para frente. Por que ele tem controle sobre a situação? Você tá vendo que ele tem um carro, tá? Ele tem um carro, um veículo de transporte com 2 animais. Aqui é uma esfinge, aqui parece um cavalo, ok. Vamos colocar como 2 animais. 2 animais que são adestrados, porque eles estão passivos, quietos, eles não estão revoltados. Então, você está entendendo que esses 2 animais, eles estão conduzindo essa carruagem aqui. No entanto, vou tentar colocar aqui, não sei se vai ser possível, vai ficar bom? Em nenhum dos 2 aqui, ó, você vê uma rédea. Não tem rédea em nenhum dos 2, tá? Nenhuma das mãos do cavaleiro aqui que tá na carruagem tem rédea. Isso é porque tá aqui, ó. Cadê? Ter controle sobre a situação. Ele tem controle sobre a situação, ele não precisa de rédeas. A situação está adestrada, controlada, dominada por ele. É assim que a gente aprende tarô, tá? A gente tem que pegar a palavra-chave que está aqui e tentar entender por que ele tem controle da situação. O que nessa imagem te mostra o controle da situação, tá? Negativa, despotismo, megalomania, perda do controle, orientação, em última análise, fracassar diante dos obstáculos. Aqui a síntese, é muito importante ler essa síntese. Experiência cotidiana, progredir visivelmente numa situação, restaurar um relacionamento ameaçado de rompimento. E aqui sobre o número 7. Então aqui ele vai falar uma lista. O Apocalipse de João, que também tem muito número 7, 7 demônios, e aí entramos aqui, tá? Por quê? Aqui ele está apresentado um pouquinho diferente, tá? mas não é muito, é só porque, como ficou na mesma página, os planetas ficaram juntinhos, e aqui ele ficou separado. Na série caldaica dos 7 planetas visíveis, são organizados segundo a velocidade média com que percorrem suas órbitas, inclusive o Sol e Lua. Porque não são planetas, mas são... A astrologia coloca tudo junto, tá? Então aqui são luminares, né? Então aqui ele coloca aqui eles. E ele explica aqui o conceito, né? Tudo com um 7. E assim vai seguir todos os arcanos. Ó. Todos eles vão seguir a mesma sequência. Isto aqui é uma obra-prima, gente. É maravilhosamente delicioso ler um livro tão bem feitinho, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de qualidade gráfica, né? Porque assim, olha, eu tenho alunos que iam dizer assim, dá até medo de riscar, mas eu sou do tipo que risco mesmo, tá? Aqui atrás, aí vamos chegar nos menores, né? Então, os menores, ele vai compartimentar os assuntos menores, entendeu? Então, vou explicar aqui, ó. O alfabeto hebraico, método de Crowley para ler cartas, ter o resultado de cartas pessoais. Eu já disse que eu não uso, mas tudo bem, para quem usa tá aqui. Os arcanos menores, então aqui é base de interpretação das cartas, como que ela se estrutura. Instrução do uso de cartas da corte. Isso aqui é controverso, porque aqui tá falando, ó, mulher loira. Eu vou ler um pedacinho que é compreensivelmente insatisfatório, visto que algumas vezes parte de definições dignas de nota como homem moreno, mulher loira e assim por diante. E não é bem assim que se lê cartas da corte, gente. A gente tem que sair desse negócio muito 1820, tá? A gente tá em 2023. Uma mulher pode perfeitamente manifestar atributos de um rei de espadas
E um homem pode perfeitamente manifestar atributos de uma rainha de copas, por exemplo, tá? E isso não é gênero, tá? Então aqui ele vai dar uma explicação de como se funciona isso, os 4 elementos. Então aqui a gente vai trabalhar com elementos. Aspectos essenciais da psique feminina e masculina, lembrando que isso aqui não é gênero. Psique ativa e passiva, yin e yang, tá? Por quê? Porque isso aqui foi escrito há praticamente 40 anos atrás, entendeu? Então a gente, lá naquele tempo de outrora, tempo de outrora é bom, né? Interpretação das cartas por números, sequência dos elementos. E daí aqui ela vai entrar nos numerados, tá? Daí aqui ele entra no numerado. Apresentação de cada um dos arcanos menores. O elemento fogo. Arcanos menores, não, peraí. Tá errado, li errado. Vamos voltar ali. Apresentação de cada um dos arcanos menores, ok. Tá certo. E aqui vamos vir para o pessoal da corte. Como é que funciona? Explicação, outros nomes, qualidades, sombra, profissões típicas. Tentar pensar que hoje em dia a gente tem profissão que não estavam contemplados nesse universo, como digital influencer, né? Como youtuber, como analista de TI. Então, essas profissões a gente tem que adequar, tá? Para poder caber nesse texto aqui. Interpretação tradicional e a carta invertida. E aí vamos seguindo lá, tá? E aí ele vai entrar para cada um deles, para cada arcano. Ó, 2 de espadas, interpretação tradicional, invertida. E assim vamos seguindo. Quando chegar aqui, métodos de tiragem de 3 cartas. Aqui a gente vai entrar em métodos. Método de tiragem de 3 cartas. Como embaralhar, como tirar para você mesmo, pesquisa da quintessência. Quintessência é uma coisa que eu uso bastante. O caminho da influência e da força. Aqui ele vai falar sobre os caminhos. Ele usa um caminho que eu não uso, mas quem quer usar, isso aqui é confiável, é um conteúdo bom, tá? Os 3 caminhos, ali ele explica que ele mostra. E aqui os métodos de tiragem. A Cruz Celta não é um jogo que eu sou muito fã, não. A cruz simples, chama-se cruz simples. Vou deixar aqui. Um vídeo explicando como ler esse jogo, como usar esse jogo, como fazer esse jogo. Já tem vídeo tutorial desse jogo no canal. Gosto muito desse jogo. Encantamento Mágico dos Ciganos. Mandala Astrológica. Não sei se todo mundo usa, se todo mundo conhece, mas eu uso bastante. É um dos jogos que eu mais uso. Tem um curso só de estudo de caso, isso aqui, tá? E é o carro-chefe do meu curso de formação. Aliás, sobre o curso de formação, conta aqui embaixo, se vocês estão afim, porque estou começando a abrir uma lista de espera, tá? Aqui o método da porta. Jogo dos relacionamentos. Que jogo é esse? É o jogo do Templo de Afrodite. Daqui a gente começa a ver o Templo de Afrodite se formando. É um jogo também que eu uso muito. Também é um carro-chefe do meu curso. Também ele é carro-chefe tanto do curso de formação quanto do Elevation, que é um curso de avançados. Esse jogo aqui é espetacular para você saber das coisas. Jogo do parceiro, jogo do cigano, estrela, que não é Estrela de Davi, tá? É um outro jogo. E o método Crowley, tá aqui, porque como ele já trabalha com uma linha mais cabalista, ele vai falar do Yod He Vav He. Método Crowley. Aqui.
E o método Crowley, que vai carregar a árvore da vida como mecânica do jogo, tá? Então aqui ele vai dar uma explicação mais longa de como se faz essa tiragem. Jogo do louco, jogo da decisão. Esse jogo da decisão é bem usado. É um jogo que a gente trabalha no nosso curso de Elevation de estudo de caso. E exemplos de interpretação, tá? Daí aqui vem exemplos de interpretação de jogos. E aqui atrás, bibliografia. Gente, eu recomendo com todas as forças do meu coraçãozinho, tá? Eu agora preciso só achar onde foi parar a câmera. Eu recomendo com todas as forças do meu coraçãozinho. Livro fundamental para você ter na estante, ter debaixo do braço, ter do lado da cama, ler apenas porque tem livros que são para ser consultados, tem livros que são para você degustar e ler. Esse é para as duas coisas. Vamos dar uma lida aqui sobre a síntese da lua, tá? É uma delícia ler isso aqui. Leu de noite, soneca, para ver se você sonha com o arcano. Mas na sua mesa, isso aqui tem que estar do lado para você consultar durante a consulta. Sim, pode abrir livro durante a consulta. O mundo não vai acabar, tá? Médico faz isso, advogado faz isso, por que a gente não pode fazer isso, tá? Recomendo muito. Obrigada, Editora Pensamento, tá bom? Fiquem bem, um beijo e tchau.